Olá, bom dia. Hoje é domingo, 27 de agosto de 27 de julho de 2025. Estou pulando um mês aqui, 27 de julho. E hoje eu estou aqui no grupo Palestras Conscienciais Espíritas e Espiritualistas para falar um pouco, trazer um pouco uma reflexão sobre a, aquilo que nós chamamos da metafísica. Metafísica quer dizer que vai além do físico, vai além do aparente, para falar um pouco a respeito disso, para que possamos aí refletir. Um tanto desta reflexão de hoje, ela vai se basear a ideia que eu dei no título, As Dores da Alma. Essa ideia é proveniente de um livro, né, é um livro psicografado pelo José do Espírito Santo Neto, pelo espírito do Hamed, tá? Então eu peguei esse termo, as dores da alma, porque eu quero conversar um pouco mais sobre isso. E também baseado nesse livro aqui, que eu recomendo esse livro, tá? É uma coleção que foi escrito pelo Val Capelli e pelo Gasparetto, tá? E que muita gente já conhece, mas Gasparetto é um médium espírita. E esse aqui é a segunda edição foi em 2003, tá? Foi a segunda edição desse livro. É uma coleção, são 4 livros, se não me falha a memória. Então aqui está a capa dele para você entender, a Metafísica da Saúde. É um livro muito interessante que me auxiliou muito em alguns momentos da minha vida, onde que eu estava aí cheio de problemas que aparentemente eram físicos e que na verdade tinham seu fundo lá na alma. Então é isso que a gente vai falar. Na doutrina espírita existe a concepção, né, do corpo físico, do espírito, da alma, do perispírito, que é uma espécie de invólucro, né, do corpo físico, aonde estão ali impressas digamos assim, as marcas das nossas vidas passadas, as mais anteriores e as mais próximas. Então, o perispírito traz todos esses registros, é como se fosse um software, um arquivinho nosso das nossas vidas e que está aí presente, né, na nossa vida atual. Isso é importante saber. Então, a metafísica, eu vou explicar aqui, eu escrevi alguma coisa aí na descrição dessa live, que você vai poder ler e vai pesquisar mais, né, se quiser. O importante é pesquisar mais para você ter o próprio entendimento. Aqui eu estou falando do meu entendimento. E eu não sou o cara mais entendido do mundo. Já digo isso sempre. Eu não sou o mais sábio. Não é a minha intenção me colocar nessa postura de que eu sei mais do que os outros. Eu apenas, talvez, pesquise mais que muitas pessoas e estude mais que muitas pessoas, mas não que eu saiba tudo. Então, esse é o preâmbulo desta reflexão. Às vezes eu meio me embanando rindo quando fala esta, né? Mas vocês passam por cima. Como eu digo assim, eu não sou perfeito nisso, tá? Embora eu escreva muito, né? Às vezes você fica na dúvida se eu uso essa ou esta, né? Tem aí só as regras gramaticais. E, então, a questão é que
para mim, né, no princípio dessa reflexão, é que nós estamos acostumados a olhar só o aparente, né, o aspecto físico, as coisas da materialidade, as coisas da realidade que nós estamos vivendo, essa realidade humana. E nos esquecemos desse lado metafísico que vai além da física, certo? Isso vem da, desde lá dos pensadores gregos, né? Foram os primeiros, né, a trazer essa questão da metafísica, quer dizer, de ir além do físico, meta, além, acima, para entender a humanidade e coisas que estão presentes na nossa vida ainda hoje, tá? Porque é interessante, outro dia eu estava pensando que, embora muita gente fale assim, nossa, mas o ser humano evoluiu tanto, né? A tecnologia, isso e aquilo, inteligência artificial, essas coisas todas, mas, na verdade, nós, enquanto seres humanos, nós evoluímos muito pouco. Nós ainda vivemos baseados em nossos instintos, em nossos desejos, desejos esses que vão só se modificando, mas que são desejos e que nem sempre são os melhores desejos, né, que o ser humano possui. E essa parte instintiva do ser humano, quer dizer, essa parte instintiva do ser humano, eu ouso dizer que ainda vem da nossa influência animal. Por isso que você vê tanta barbaridade no mundo, porque ainda somos influenciados por essa parte nossa animal. Essa coisa das guerras, essa coisa do poder, né? Essa coisa de querer submeter os outros e coisas assim que estão presentes hoje em dia aqui, aí na nossa vida, na vida universal. Isso são coisas que ainda vêm dessa origem nossa animal. Nós viemos nesses milhares e milhares de anos, o ser humano vem vindo, mas não vem resolvendo todas as suas pendengas, todas as seus embaraços. Então, opta por coisas mais fáceis, por várias situações, né, de poder, de exploração, inclusive a exploração do próprio ser humano, é horrível isso, né? O ser humano ainda não venceu isso. Essa coisa, por exemplo, carnal do ser humano, né? O ser humano não venceu isso. A gente vê, existe muitas camadas aí no nosso do universo humano que ainda hoje traficam, né? Traficam pessoas, traficam mulheres, crianças, quer dizer, essas coisas todas ainda nós não vencemos, né? Porque isso faz parte da parte instintiva do ser humano, da parte, né, irracional e podemos até dizer da parte hoje, da parte assim, da parte da distorção, né, de valores e outras coisas, né, outras patologias que vão só aparecendo, né? Na verdade, hoje aparecem muitas patologias negativas, logicamente, psicopatologias e coisas, né? Sociopatias, que elas vêm, elas hoje estão muito evidentes, mas que sempre estiveram, né, junto ao ser humano. E não é o ser humano, as pessoas quando falam esse lado assim, nós ainda estamos na nossa parte, né, incivilizada, instintiva, selvagem, nós ainda estamos nela, mas não é, quando fala isso, as pessoas têm uma mania de falar que isso é coisa assim de gente pouco inteligente, de gente
gente pobre, socialmente, economicamente, coisas assim e tal, né? Esse é um preconceito, mas que você vê aí nas chamadas elites, né, humanas, que eles vivem até hoje, vivem aí, né, caçando, né, caçando animais selvagens, caçando pessoas, maltratando e matando de forma despudorada. Né? Essas violências sexuais, por exemplo, contra crianças, né, e principalmente mulheres, né? Isso é coisa do lado selvagem do ser humano e que não escolhe camada social. Então tem os grandes figurões aí que estão aí posando do sabe tudo, aquela coisa toda, e não é assim. Recentemente veio à tona aí algumas questões envolvendo, né, exploração, né, de mulheres feita por poderosos aí, americanos e ingleses e americanos em criaturas aí que são, como é que é, globalizadas, né, com, com alguns poderes, né, coisas assim. Então é esse o mundo que nós estamos vivendo. Mas a questão da explicação, né, a metafísica, essa exploração disso é uma coisa que nós, veja bem, nós todos, tá? Nós, aí, os simples mortais, nós poderemos aprender muito ao estudar isso, ao aperfeiçoar os nossos conhecimentos a respeito daquilo que vai além do físico e da física, aquilo que vai, né, no lado aí metafísico, que está muito mais elevado, certo? E essa questão que eu coloquei das dores da alma, né? Eu vou primeiro pegar aqui um pedaço do livro que ele diz assim, viu? Eu não vou ler o livro todos para vocês, né? A natureza é sábia, portanto, para, para toda ação sempre há uma causa. Mesmo quando nossa inteligência não consegue alcançar o conhecimento dos processos da vida. Quer dizer, essa coisa que nós, às vezes, né, o nosso conhecimento, às vezes, ele não alcança tudo. Tá? Então, nós alcançamos uma parte, aí, um fractal do que é a vida e coisas assim. Mas nós temos que nos aprimorar para ir além disso, né? Veja bem, quem segue sua intuição busca uma outra visão dos acontecimentos, rompendo com a concepção do acaso e da injustiça, acaba encontrando respostas para as ocorrências desagradáveis. Experimente desafiar a ideia de fatalidade e busque consciência das verdadeiras causas. Essa é uma pesquisa que nós temos que fazer, uma busca. Não acredite cegamente no que lhe foi passado. Procure obter uma vivência prática. Observe as sensações do seu corpo, dê vazão à intuição. Esse procedimento possibilita desvendar a realidade dos acontecimentos. Então, quer dizer, a gente não consegue desvendar a realidade de todos os acontecimentos. A gente está falando da nossa vida, tá? Se for extrapolar para o universo, então nem se fala. Nós não conseguimos desvendar tudo, mas podemos desvendar alguma coisa que venha a ser benéfica para a nossa evolução e para a gente sair das nossas dores e sofrimentos e insatisfações, etc. Né? Uma coisa que é interessante, que eu já falei isso em outros momentos, o vitimismo é uma forma infantil de lidar com os fatos. Por que isso? Porque quando nós nos colocamos na posição de vítima, né, é uma forma infantil de lidar com os fatos, com os acontecimentos,
com tudo que nos cerca, com tudo que sentimos, inclusive. Porque nós buscamos uma resposta para os acontecimentos, né, onde já nos colocamos numa posição de inferioridade. Nós somos vítimas do acaso, do universo, disso e daquilo. Somos vítimas de tudo e de todos, certo? Eu sei porque eu já me coloquei em outros tempos nessa posição da vítima. E não resolveu, sabe, deu ruim, não resolveu nada, porque você fica inerte ali, né, culpando os outros, o universo, etc., e não sai do lugar, né? Então, de que modo então podemos compreender os acidentes, as catástrofes e as situações problemáticas ou maravilhosas, se não cremos mais no acaso, se não responsabilizamos os outros, tampouco atribuímos à vontade divina os imperativos da vida? Qual a explicação plausível para o que acontece de bom ou prejudicial em nossa vida? A resposta é: você é a causa de tudo. É o centro da sua vida e senhor do seu próprio destino. Veja bem, isso é uma questão que às vezes muita gente não entende quando diz você é o centro da sua vida, né? Porque nós fazemos uma leitura, as nossas leituras de realidade, elas são muito pobres, são muito superficiais. Então, quando diz assim, qual é a explicação plausível para tudo de bom ou prejudicial que acontece com você, que a resposta é que você é a causa de tudo. Você é responsável por tudo. Quer dizer, você é o centro da sua vida. Só que você não exerce essa posição de ser o centro da sua vida, então as coisas de fora vão te pegar. As coisas periféricas, aquelas que vêm de fora. Se você não se coloca no centro da sua vida. Porque quando você se torna autorresponsável, quer dizer, responsável por si mesmo, você começa a eliminar as influências que vêm de fora. Seja elas do passado, seja de qualquer influências. Muita gente diz que não entende isso. Não entende, às vezes, pela preguiça de pensar mais profundamente. Mas, vamos dizer assim, então 90% do que acontece conosco é da nossa responsabilidade, tá? 10% é fora disso. Vem de fora, vem de outros aspectos, tá? Que nós não entendemos. Então, a gente precisa entender, primeiro, porque a gente precisa se colocar no papel, né, de protagonista da nossa vida. Porque nós nos colocamos muito como coadjuvantes na nossa própria vida. Então, quer dizer, existem N coisas que são mais importantes na sua vida do que nós mesmos. Nós temos infelizmente, essa é uma falha educativa, né? Que nós, né, olhamos muito para fora de nós mesmos, ao invés de olhar para dentro. Ao invés de olhar para as nossas possibilidades. Então, nós olhamos para fora. Então, nós olhamos para o outro, para os outros, para os fatos, para tudo que acontece fora. E esquecemos que nós somos os responsáveis por muita coisa que acontece. Dentro daquilo que eu acredito, é lógico que nós nem sempre temos noção de toda a nossa responsabilidade, tá? Nós não temos noção de toda a nossa responsabilidade por tudo que acontece conosco. Nós todos, tá? Não temos. Mas poderíamos ter pelo menos um pouco. Porque quando você descobre que existem coisas que estão sob o seu domínio e que você é suficientemente capaz para resolver essas coisas, esses fatos, a gente já começa a andar um pouco mais à frente.
certo? Um pouco mais à frente. Então a gente, opa, isso eu posso resolver. Opa, isso é comigo. Isso independe dos outros. Então, quando a gente começa a descobrir aquilo que nós somos responsáveis e que podemos resolver, a gente começa a melhorar. O problema, às vezes, é que nós somos resistentes. Veja bem, um dos problemas do ser humano é a resistência. Nós resistimos muito a um conhecimento novo. Nós resistimos muito a uma nova descoberta. Nós resistimos muito à luz que às vezes se oferece a nós, através da nossa intuição, através da nossa percepção mais aguçada, o nosso discernimento mais aguçado. Nós resistimos, porque é muito mais cômodo para as pessoas entregarem as suas vidas ao que vem de fora, aos outros e tudo mais, ao universo, a Deus, inclusive, né? Do que entregar-se a si mesmo. Tem gente que não gosta. Eu conheci pessoas e conheço pessoas que não gostam de quando você diz, você é responsável por isso, você é responsável por buscar solução para as suas dores, para os seus sofrimentos, para os seus desequilíbrios, para as suas desarmonizações, etc. Você é responsável por buscar isso. Muita gente foge disso e fica brava até com você. Nos tantas dezenas de anos aí que eu trabalhei muito como psicoterapeuta, psicanalista, tinha gente, algumas pessoas, graças a Deus, algumas pessoas, nem todas, que eram resistentes a qualquer sugestão, veja bem, sugestão de mudança. Muitas pessoas eram resistentes e são resistentes por aí, tá? Porque as pessoas, elas são muito, digamos assim, são enganadoras no sentido assim de elas usam de muitos subterfúgios, sabe? De muitos disfarces. Muitas pessoas não falam claramente o que pensam. Elas pensam, mas não declaram seus pensamentos. Então, quando você sugere alguma mudança, a pessoa às vezes fica com raiva de você. A pessoa diz, você não sabe nada. Porque eu sei. Você sabe por que não resolveu a sua vida? Eu fiz essa pergunta para muita gente já. Se você sabe, então por que você não resolveu as situações? Daí vem as desculpas, né? Então nós estamos falando aqui dessas coisas assim, das resistências à mudança. As pessoas sofrem muito por resistirem à mudança, certo? Porque veja bem, alguns sofrimentos, algumas dores, nesse sentido que eu estou falando, elas vêm até nós para nos auxiliar, para nos despertar. Para que a gente diga, opa, tá dando ruim aqui, eu vou ter que mudar aqui, eu vou ter que pensar melhor, vou ter que estudar mais, pensar, analisar, refletir. Mas muita gente sofre porque resiste a isso. É tipo assim, eu quero melhorar, mas eu não quero mudar. Como é que você consegue melhorar se você não muda? Não muda o modo de pensar, não muda o modo de viver, vive muito instintivamente, vive, sabe, muito aceleradamente, como hoje muitas pessoas fazem. Tem gente que vive todo acelerado. Quer dizer, veja bem, quem vive aceleradamente vive em ansiedade. E ansiedade gera desequilíbrios, inclusive hormonais, bioquímicos no corpo físico.
Quem vive de forma acelerada, correndo, 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 correndo. É o desequilíbrio total. De repente você não sabe por quê, o que está acontecendo comigo. Eu estou com dor na perna, estou com dor no braço, estou com dor aqui, estou com dor aqui. Quer dizer, não estou dormindo bem, tá? Papá, quer dizer, não estou conseguindo me alimentar bem, etc. Mas, pô, por que está acontecendo isso comigo? A pessoa não pergunta isso, né? Ela fica, a medicina tradicional, ela é uma grande distração, porque as pessoas reúnem uma série de problemas que geram sintomas e sintomas e acham que a medicina vai dar a solução total disso. Você vai tomar uma pílula e pronto, já está equilibrado, já está feliz da vida. Não é assim. Não é assim. Então, as resistências, ou a resistência, mas de modo, eu falei no plural, elas são muitas. De pessoa a pessoa, elas são muitas. E cada pessoa tem as suas resistências, os seus pontos de resistência. Então, são pessoas que não querem mudar. Elas querem continuar as mesmas, mas querem resultados diferentes para as suas ações. Isso é neurose, pura neurose. Não existe isso. Então o corpo padece. O resultado disso é que o corpo padece. E não é só. Esse padecimento, quando eu digo esse padecimento, ele vem de algo mais profundo dentro de si. Então vem daquilo que nós entendemos por alma. Porque é lá que está esse núcleo gerador de todos os desequilíbrios. Né? Pô, será que é difícil entender isso? Eu não creio que seja difícil. Só é difícil quando a pessoa coloca a barreira da resistência ou das resistências. Quer dizer, essa coisa do aceleramento, né? Pô, tá na cara que se você vive acelerado, correndo atrás, feito o cachorro, correndo atrás do rabo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, e não chegando a lugar nenhum, é claro que isso vai gerar desequilíbrio. Claro que isso vai gerar mal-estar em vários aspectos aí, né? Dessa somatização de todas essas coisas, quer dizer, tudo isso vai para o corpo, e o corpo padece. Aí você vai no médico, o médico vai olhar para o seu corpo, o médico não olha para a sua alma. 99,9% dos médicos não vão olhar para a sua alma. Eles nem perguntam como é que você está vivendo, quais são os imbróglios que você vem sentindo mentalmente, né? Até moralmente, né? Os sentimentos que você tem, sentimentos, por exemplo, de culpa. Tem gente que tem sentimento de culpa muito grande, né? Tem gente que tem sentimento de falta, né? De ausência, ausência de alguma coisa na sua vida. O que está faltando na sua vida? Se você tem ausência de alguma coisa, você tem que descobrir o que é e buscar isso. Eu estou falando aqui na polaridade positiva, né? Então, se você sente que tem ausência disso, ausência de alguma coisa, você tem que trabalhar, buscar. Algo que te complete. A gente precisa de algo que nos complete. De algo que gere equilíbrio. A gente precisa, por exemplo, de serenidade. Sabe? Serenidade é um pouco de paz de espírito. É uma coisa que a gente pode aprender a trabalhar isso. A agir de maneira mais relaxada diante das coisas.
Não ferro e fogo, tudo é para ontem, tudo é para anteontem, tudo eu tenho que resolver. Por que você tem que resolver tudo? Você não precisa. Tem coisas que compete a você resolver, outras coisas não. Né? Tem muita coisa fora de nós que não nos compete resolver e que nós não vamos resolver porque depende de muitas outras circunstâncias que não existem. Tá? Certo? Por exemplo, existem questões, por exemplo, no nosso país hoje em dia, que no campo sociopolítico, econômico, que nós não temos poder nenhum para resolver, infelizmente. Mas nós podemos contribuir com alguma coisa, com a nossa própria postura, por exemplo, né? Nós podemos contribuir. Mas nós não vamos resolver. Eu, por exemplo, sou preocupado com a questão educacional do país, tá? Do geral, o modelo de educação que nós temos, que é miserável, tá? Cada vez pior. Né? Então, você pensa, o que que eu posso resolver? Eu posso resolver mínima coisa. Tá? Mas eu exponho as minhas ideias, eu falo, não tenho medo de falar sobre isso, sobre as deficiências, todas, tal. É um setor assim, falando da educação, né? É um setor assim, muito sensível, tem muita gente que está nesse setor e que se você fala alguma coisa, a pessoa se sente até ofendida, porque ela já vai para o lado pessoal. Mas na verdade é o sistema que tá ruim, está desgraçadamente ruim. As pessoas que estão lá estão fazendo parte disso. E muitos não se interessam por resolver isso. Muitos só se preocupam, por exemplo, com a questão salarial, mas não se preocupam com a questão as questões pedagógicas, por exemplo. É muito discurso e pouca prática, né? Entende? Então, a gente não pode, tem coisas que a gente não vai resolver. A gente não tem poder para isso. Essa é a verdade. Temos que reconhecer o nosso papel. Mas até onde eu posso, eu tenho que estar, né, digamos assim, atuante. E isso se refere a outras questões da vida como um todo. Eu não, é aquela história, eu não mudo o sistema. Eu sozinho não mudo o sistema algum. Então não adianta eu ficar ansioso. Dizer, nossa, mas isso podia ser assim, isso podia ser assado. Essa é uma camada de sem vergonha, corruptos, etc. Por que eles não fazem isso e tal? Eu vou ficar com isso na cabeça o tempo todo. Eu vou para onde? Para lugar nenhum, né? Quer dizer, eu vou causar mal-estar a mim mesmo. Então tem coisas que eu posso contribuir para resolver e tem coisas que não. Porque o mundo aí fora é adverso. No fundo, ninguém quer mudar nada. Essa é a verdade. Querem mudar só a cobertura do bolo, não o bolo. Então, a gente precisa entender os nossos limites, né, também. Então, se eu sinto que tem coisas que eu não adianta bater ali que não vai resolver nada, por que eu vou perder tempo e energia ali? Vou fazer outra coisa. Vou escrever alguns poemas, vou fazer algumas pinturas, vou fazer um passeio na natureza, vou meditar, vou relaxar, vou respirar, quer dizer, vou fazer outras coisas. A vida não é só ficar arrumando, aninhando-se em preocupações. A vida é mais do que isso. Então a gente precisa buscar isso. Né? Espiritualmente, eu não gosto de falar, às vezes, alguns chavões, né? Mas a solução da evolução humana, ela está muito mais no espiritual, né? Do que no físico. Esse físico aqui é o trem que nós temos que enfrentar.
todo dia e dá um jeito de se sair melhor dentro desse sistema todo, dessa matrix, certo? Mas a solução, as soluções maiores para todas as causas da humanidade que eu falo, causas boas, a solução maior vem do lado espiritual, porque é a nossa essência. Nós somos espíritos investidos aqui nesse corpo físico, que às vezes até nem nos ajuda muito, né? Mas a gente precisa compreender isso. Não se trata inclusive de qual religião que você é. Se trata sim qual o conhecimento que você tem. Isso é muito importante pensar, porque nós ficamos muito naquela, sim, quando fala de espiritualidade, mas qual a religião que você é? Não interessa isso. A verdade é qual o entendimento que você tem sobre isso tudo, sobre a vida e nas suas inúmeras dimensões e planos. Qual o entendimento que você tem? Você tem algum entendimento ou é o entendimento que deram para você e você fica aí repetindo isso e não sai, não vai para lugar nenhum? Quer dizer, a busca, né, do equilíbrio, por exemplo, espiritual, é uma busca eterna, infinita. Quando a gente pensa que conhece um pouco, a gente de repente descobre que falta um montão ainda para a gente conhecer. E a gente tem que tomar cuidado, viu, gente? Quando fala de conhecimento, e eu estou falando de conhecimento espiritual, a gente tem que tomar cuidado. Porque hoje em dia existem inúmeros falsos profetas por aí. E são inteligentes até. Inteligentes nesse sentido, né? Tem um discurso, concatenam as coisas, mas eles estão aí para nos distrair, para nos dispersar. Então nós temos que pensar sobre isso, tá? Não importa a sua religião, a questão é o entendimento que você tem do que vem a ser espiritualidade, do que vem a ser realmente, né, essa vida mais harmoniosa, essa vida mais, digamos assim, benéfica, profícua, prazerosa de compreender a si mesmo e compreender os outros e contribuir consigo mesmo e contribuir com os outros. Tem gente que olha só o aspecto físico. Ah, mas eu dou uma cesta básica lá não sei aonde. Ah, mas eu faço isso. Isso aí é o mínimo, tá? Isso aí é o mínimo. A gente precisa dar mais para os outros, no sentido de dar a nossa opinião, de dar, sabe, de pesquisar, de estudar para compreender alguma coisa e conseguir repassar um pouco disso para os outros. Essa é a nossa contribuição. E a nossa contribuição também é aquela contribuição moral. Moral no sentido mais profundo disso, moral no sentido de fazer o bem. Moral no sentido de fazer o melhor bem possível para si e para a humanidade, como um todo. Como dizia o Cristo, para o seu próximo, para aquele que está ali, ao seu redor, ao seu lado. Então, tudo isso tem a ver conosco. Se a gente fica, sabe, dando volta no mesmo lugar, tal, sempre ali naquela situação de coitadinho e tal, a gente não vai para lugar nenhum. E nem contribui para a humanidade. Nós não estamos aqui só para nós estamos aqui para nós e para a humanidade, para os outros também. Ah, a gente já deu uma contribuição em algum momento da nossa vida para os outros? Já demos? Que bom, mas podemos dar mais. Podemos ser muito melhores. Podemos estar sempre, né, criando uma versão nossa melhor. Tem gente que não consegue entender isso. Tem gente que se diminui. Outro dia eu estava observando pessoas, etc., conversas e tal.
E a gente observa que as pessoas subestimam a si mesmas, subestimam a sua própria inteligência. E daí vão se unir a pessoas que também não desenvolvem a inteligência. E aí, quer dizer, fica tudo rasteiro. Daí você, quer dizer, tem gente que tem buscas, que são buscas frutíferas. Digamos assim, buscas inadequadas, porque às vezes você vai se juntar a grupos que estão piores que você. Hoje em dia tem muito disso. As pessoas se associam a pessoas que estão piores do que elas. Se associar não significa ajudar. Se associar é ficar ali, do mesmo tamanho. Então, pessoas às vezes se diminuem, se subestimam para ter um grupo, é aquela história do acolhimento, né? Então, as pessoas estão em busca de acolhimento, mas qual o acolhimento que é bom para você? Será que o acolhimento, aonde que você subestima a sua inteligência, suas capacidades, suas competências, esse é o melhor lugar para você ser acolhido? Tem que pensar sobre isso, né? O acolhimento não pode vir a qualquer custo. Eu, falar francamente, às vezes é preferível ficar sozinho do que ser acolhido por pessoas que não contribuem com nada na sua evolução. E nem você contribui para a evolução delas, porque elas também não querem te ouvir, não querem evoluir. Então a gente tem que pensar sobre isso, né? Entende? Então, é isso, quer dizer, tudo isso que eu falei, né? É, a gente, às vezes, né? Eu vou fechar esse assunto, eu volto uma outra vez, num outro tempo, porque senão fica muito longo, né? Mas uma coisa que diz aqui o livro, que eu já li um pedaço para você, diz o seguinte: acatar a consciência metafísica é abandonar o pretexto de atribuir ao externo suas frustrações internas. Veja bem, isso aqui é uma coisa profunda. Acatar a consciência metafísica é abandonar o pretexto de atribuir ao externo suas frustrações internas. Entende? Quer dizer, a gente tem que extrapolar esse campo assim comum que nós estamos vivendo, que é de se vitimizar, de choramingar, aquelas coisas tudo, né? A gente tem que reconhecer, né? Reconhecer, né? Como diz aqui, é reconhecer em si mesmo o referencial manifestador que cria a realidade, atraindo para si tudo de bom ou ruim que lhe acontece na vida. Isso aqui pode até voltar outra hora para aprofundar isso, né? Quer dizer, essa consciência metafísica, essa consciência que vai além desse aspecto físico. Aquilo que eu digo assim, que eu chamo também a consciência da alma. Quer dizer, nossas dores físicas às vezes estão ligadas às dores da nossa alma, que nós não queremos às vezes enxergar. Então a gente precisa disso. Eu vou parar aqui, eu vou anotar aqui, tá? Apesar que isso aqui está tudo anotado, porque esse livro eu já li algumas vezes, né? Para resolver meus pepinos. Mas é interessante, veja bem, eu vou ler mais uma vez para finalizar esse vídeo, né? Acatar a consciência metafísica, quer dizer, essa consciência que eu falei, né, que vai além do físico, essa consciência de alma, é abandonar o pretexto de atribuir ao externo suas frustrações internas. Quer dizer, eu atribuo ao externo as minhas frustrações internas, aquilo que é meu, aquilo que eu tenho que resolver. Entendeu? É reconhecer em si mesmo, veja bem, reconhecer em si mesmo o referencial manifestador que cria a realidade, atraindo para si tudo, seja de bom, seja de ruim. Entendeu?
Entendeu? Quer dizer, isso aqui é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Porque você manifesta através até da sua vibração, até as suas vibrações, conforme você as manifesta, você atrai para você aquilo que é bom ou aquilo que é ruim, ok? Então precisamos pensar nisso, né? O que está dentro da nossa alma? O que nós estamos guardando lá que não precisa, nós precisamos jogar fora. Porque a alma também é depositária, né? De muitas encrencas que a gente arruma por aí, de muitos elementos desarmoniosos, e nós introjetamos isso, e isso fica ali vibrando, vibrando, e vai atrair coisas nem sempre boas quando você faz isso, né? Ok? Então é isso aí, gente. Paz e luz para todos vocês e cuide-se bem por aí. Bom, né?